mostrar aqui a questão 1, que tratava um pouco sobre medidas de influência, e aí eu vou passar rapidamente aqui pelos conceitos, né? Então, medida de alavancagem, né? A gente entende que no modelo de regressão, eu vou pensar aqui, por exemplo, que eu tenho uma reta de regressão estimada e eu tenho a nuvem de pontos rodeando essa reta, né? Que vai representar um centro de gravidade, né? Para esses pontos, mas que eu tenho um tipo de ponto aqui que fica distante dos demais, mais próximo da reta. Eu posso também ter um ponto aqui que vai estar distante dos demais e afastado da reta, próximo dos demais, mais afastado da reta, né? Então, esse ponto aqui é o que a gente chama de ponto de alavanca, certo? Aqui, ele pode ser um outlier em Y, né? Né? Aqui ele passa a ser um outlier em X. E aqui ele pode ser as duas coisas, né? Esse terceiro item aqui pode ser outlier em X e em Y. Então, o conceito de alavancagem e de outlier está muito ligado ao que a gente chama de observações influentes, porque essas observações elas podem alterar, inclusive, a estimação da reta, né? Ou seja, uma observação como essa aqui, ela pode influenciar a estimativa da inclinação da reta, assim como também essa terceira, essas duas aqui podem também influenciar a escolha desse centro de gravidade. E aí, lidar com pontos influentes, com observações atípicas, é sempre algo que precisa ter um cuidado. Quem trabalha com modelagem sabe que é preciso ter um cuidado para não sair excluindo observações sem uma devida justificativa plausível para se excluir essas observações, né? E aí eu sempre digo que uma observação pode ser excluída se porventura ela não for de seu interesse. Então, se o seu interesse, por exemplo, você está analisando um conjunto de dados e o seu objetivo ali é tratar sobre preços de carros, por exemplo. De repente, na sua amostra aparece um carro que é um carro, uma antiguidade dos anos 70, por exemplo, e isso é uma coisa atípica da sua amostra, mas que não é de seu interesse, porque o objetivo seria trabalhar com dados mais atualizados, né, um banco de dados com anos mais atuais. Então, aí você teria uma justificativa para tirar aquela observação da amostra, e ela não deixaria de ser uma observação influente, né? Mas retirar observações da amostra é algo realmente que eu não autorizaria, eu não concordaria se eu não houvesse uma justificativa muito convincente, tá certo? Então, passando pelo conceito aqui de ponto influente, primeiro, eu vou destacar aqui as medidas de influência que vão buscar identificar a alavancagem, né? Que no caso aqui o ponto estaria próximo da reta, mas afastado dos demais, afastado da nuvem de pontos. Pessoal, só um minutinho, tá?
Bem, então, continuando aqui. Bem, então, primeiramente, eu vou mostrar aqui a vocês como é que a gente identifica as medidas de alavancagem. Então, essa medida de alavancagem, elas vêm dessa matriz chamada matriz Chapéu. Se a gente olhar as fórmulas do preditor linear, né? A estimativa do preditor linear, que é o x beta Chapéu, essa fórmula tem essa parte daqui, que é a matriz que pré-multiplica, que é o x. Só um minutinho aqui. Essa matriz aqui que pré-multiplica o vetor y. Daí, só um minutinho, pessoal. Bem, então, continuando aqui, pessoal. Essa matriz aqui pré-multiplica, né? E essa matriz H é o que a gente chama de matriz RET, matriz chapéu, né? Que é essa matriz que vai nos fornecer os elementos das alavancagens, por observação. Então, os elementos diagonais dessa matriz, essa matriz é uma matriz quadrada, de ordem n por n, né? N é o tamanho da amostra. Então, os elementos diagonais dessa matriz é que vão ser as nossas medidas de alavancagem. Essas medidas de alavancagem são valores que pertencem ao intervalo 0, 1, né? Certo? E que a gente pode estabelecer um grau de alavancagem. Quanto mais próximo de 1, mais alavancada é a observação. E quanto mais próximo de 0, menos alavancada ela é, né? Então, essa matriz H é de onde a gente tira essas medidas de alavancagem. Uma referência de alavancagem é a média desses valores, né? Que eu chamo de H barra, que é a alavancagem média. E essa alavancagem média, ela é dada, a gente consegue provar, isso vai ser o número de parâmetros, que eu vou chamar aqui de K, dividido pelo tamanho da amostra, né? Então, essa alavancagem média vai ser minha referência para estabelecer qual é o grau de alavancagem, né, e quais são os pontos de alavanca, os pontos mais alavancados na amostra. Então, nesse caso aqui, eu posso pensar como o dobro ou o triplo da média. Então, 2 vezes ou 3 vezes a média. Então, isso aqui é uma referência para a gente selecionar e destacar aquelas observações como observações de alavanca. Tá certo? Ou seja, tem que ser o dobro ou o triplo, e aí vai depender do seu grau de exigência, né, com relação a esses pontos de alavanca. Então, passando aqui pela medida de alavancagem, a gente começa a trabalhar também para identificar outliers por meio dos resíduos, que são é o que a gente observa, né, sobre os erros, é o que reflete os erros do modelo. E aí eu posso destacar aqui os resíduos, primeiramente os resíduos mais simples, que seriam os resíduos sem nenhuma padronização, mas isso aí é pouco comum se utilizar eles, mas enfim, a gente também pode usar. Os resíduos padronizados, que simplesmente pega o resíduo e divide pelo seu desvio padrão, né, que é o desvio padrão do resíduo é a raiz quadrada, né, do sigma chapéu quadrado, que é a soma dos quadrados de resíduos sobre o n menos o número de parâmetros. Então, quando a gente faz isso, que a gente sabe que os resíduos têm média zero, eu estou fazendo aqui uma padronização. Pego o resíduo, tira a média e divide pelo desvio padrão. A gente tem o que a gente chama de resíduos padronizados. E aí, esses resíduos padronizados podem ser, essa padronização também pode ser feita
usando as medidas de alavancagem, que aí é o que a gente chama de resíduos padronizados internamente. E aí, no lugar do desvio padrão, a gente vai pegar também um desvio padrão que vai levar em consideração, né, as medidas de alavancagem de cada um desses, associada à observação de cada um desses resíduos. E aí, uma outra forma de se fazer isso é tirando observação por observação, né, e calculando esses resíduos padronizados, de forma que a gente tem o que se conhece na literatura por resíduos estudentizados, né, porque no final a distribuição desses resíduos vai ser T de student, com N menos K menos 1 grau de liberdade. Aliás, N menos K. K que é o número de parâmetros, no caso aqui, aliás, desculpa, N menos o número de regressores, né? O P aqui é o número de parâmetros, P menos 1 passa a ser, tirando o intercepto, né? Pensando que a gente está com o modelo com intercepto. Então, esses resíduos estudentizados, que na verdade aqui eles levam em consideração essa alavancagem, você pode considerar ou não essas medidas de alavancagem, e aí a gente chama de resíduos padronizados externamente, né? Na verdade, são os resíduos estudentizados, considerando a alavancagem, não considerando a alavancagem, né? Então, aí observa-se esses resíduos estudentizados, é o mais comum observar os resíduos estudentizados e verificar se eles estão fora da faixa do intervalo de menos 2 a 2, certo? Isso é o que se resume aqui a parte de resíduos. Outras formas de diagnóstico são os DF-FITs. DF-FITs observa-se a interferência da retirada de uma observação sobre o valor ajustado daquela observação, né? São os DF-FITs, né? Então você vai ter que estimar o modelo com e sem aquela observação e comparar os valores dessas estimativas. O DF-beta, que vai fazer algo semelhante, mas considerando os betas, as estimativas dos betas, né? Ou seja, eu vou observar se a iésima observação ela influencia, ela impacta na estimativa desse beta, né? Ou seja, esse subscrito aqui significa que eu tirei a observação e estimei, né, o modelo, estimei o beta tirando essa observação. Então, o DF beta, DF fit e também o que a gente chama de distância de Cook. As distância de Cook, ela vai mensurar a influência da retirada de uma certa observação sobre todos os valores ajustados. Ou seja, o que acontece quando você tira aquela observação com todas as predições do modelo, né? Então, de forma geral, as medidas de influência aqui, eu fiz um resumozinho aqui sobre o que cada uma delas significa para poder responder essa questão, certo? Então, na questão 1, escolha as opções que são corretas. O item A, a estatística DF-beta mede a influência da iésima observação sobre o seu valor ajustado. Isso é falso, porque ela mede a influência da observação na estimativa do parâmetro associado àquele regressor, né? Então, está falso. No gráfico aqui abaixo, as observações 4 e 1 são outliers em X. De fato, a gente pode enxergar que existe um certo afastamento dos pontos e eles se situam nas proximidades da reta, né? Então, poderia-se considerar que esses pontos são outliers em X, né? Enquanto que a observação 3 é discrepante em relação a Y. Então, a observação 3, ela está aqui situada, afastada, né, da reta de regressão, de forma que o resíduo dela é maior, mais comum, é atípico esse resíduo. E ela está próxima da nuvem de pontos, né? A nuvem de pontos estaria aqui
ela está na região da nuvem de pontos, mas está deslocada da reta, né? Então passaria a ser uma observação discrepante em relação a y, ou um outlier em y, tá certo? Então estaria verdadeiro esse item. O gráfico que mostra no eixo horizontal os valores ajustados, no eixo vertical os respectivos resíduos, auxilia no entendimento sobre a hipótese mostra da cidade e os eixos do modelo. Então, esse gráfico de resíduos sobre valores ajustados sobre versus resíduos, ele de fato auxilia na identificação desses padrões de heterocedacidade, embora isso seja algo muito simplesmente só apenas gráfico, né, para se diagnosticar. Existem testes de hipóteses que podem ser feitos para tentar se identificar a heterocedacidade. Então, mas o item estaria verdadeiro. Então, falso, verdadeiro, verdadeiro. Os elementos diagonais da matriz chapéu são valores que, quando superiores a 1, né, indicam que as respectivas observações possuem um padrão atípico. Então, isso aqui está falso porque, primeiro, esses valores não passam de 1. Né? Então, estaria falso. Então, até agora, a sequência aqui, os itens falsos, na verdade, seriam o do DF beta, né? o da matriz chapéu, e aí vamos ver por último aqui a distância de Cook, é uma medida de distância quadrática entre o estimador de mínimos quadrados obtido em toda a amostra e o estimador de mínimos quadrados calculado desconsiderando a iésima observação. Então, esse item estaria verdadeiro, porque a distância de Cook ela mede a influência da retirada daquela observação nas estimativas de todas as observações, todos os valores preditos, na verdade. Né? Então, é uma medida de distância. Eu posso até colocar aqui a fórmula da distância de Cook. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Deixa eu ver, porque essas fórmulas eu também não sei decorado, mas vamos pegar aqui. Deixa eu abrir um material aqui para mostrar a vocês. Então, tá aqui, deixa eu ver se tem as fórmulas da distância de Cook. Então, a distância de Cook é calculada assim. Você pega o resíduo padronizado, né? Considerando aqui as medidas de alavancagem, certo? Seria o resíduo estudentizado. Né? E aqui a distância vai depender desse resíduo, né? E das medidas de alavancagem do número de parâmetros também, certo? Essa é a forma da distância de Cook. Então, tem as regrinhas de bolso que são utilizadas aí corriqueiramente para você identificar observações influentes usando essas medidas. Então, a medida de alavancagem, a gente olha a média, como eu falei para vocês, a média de alavancagem. Na questão dos resíduos estudentizados, a gente olha a faixa de -2 a 2.
Os DF betas, a gente olha aí o padrão de valor absoluto maior que 2 sobre raiz quadrada do tamanho da amostra. Os DF fits superiores a 2 sobre a raiz quadrada da média de alavancagem, é uma regra. E a distância de Cook, pode-se utilizar o crivo no 4 sobre o tamanho da amostra menos o número de parâmetros. Então, são regrinhas que são úteis aí para a gente fazer a identificação dessas observações influentes. Bem, então, deixa eu voltar para a questão. Então, a distância de Cook é uma medida de distância quadrática entre o estimador de mínimos quadrados. E obtido com base em toda a amostra, o estimador de mínimos quadrados calculado, desconsiderando aí as observações. Então, de certa forma, podemos considerar esse item como verdadeiro. Então, falso aqui é o DF beta. A questão sobre o item sobre a matriz chapéu, são dois itens que são falsos aqui, Aí vamos ver como é que está lá o gabarito. Então, pedindo para se marcar os itens corretos, Então, aqui as observações está certo, com relação às observações influentes, a matriz chapéu está errado, o item dos valores ajustados versus valores preditos está correto, o item da distância de Cook está correto, o DF beta está falso, Então, está tudo ok aqui. Os itens são marcados como falsos e verdadeiros, está correto aqui a sequenciazinha. Então, aqui mudou a sequência, Agora, como eu gerei novamente, Então, verdadeiro aqui, falso, verdadeiro e falso. Nesse caso aqui, quando mudou a sequência. Então, pessoal, essa é a questão, a resolução do item foi essa. Essas coisas estão todas discutidas aí no material e também nos vídeos. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta aqui, é só falar agora, tá ok? Perguntas? Alguém se quiser escrever também no chat, pode deixar a mensagem no chat. Então, vou passar para a próxima questão, aqui, que era uma questão que estava lá no material, mas que eu vou deixar aqui essa mensagem aqui a todos, porque alguns alunos postaram exatamente a resposta que estava na resolução do material que estava no Moodle, no AVA. E aí eu desconsiderei a questão, pois a resposta não pode ser simplesmente uma cópia do que está lá no material, E além do mais, que a resposta que está lá, ela envolve outros itens que não estão aqui, e que não caberia de terem sido colocados na resolução. Quer dizer, se você quisesse fazer algo a mais, teria que ser feito por você e não simplesmente trazido de lá e tomar aquilo como pronto e entregar. Então, eu desconsiderei, estou sendo sincero aqui com vocês, desconsiderei
essa questão de quem fez isso, tá ok? Aqueles que entregaram a questão apenas com os gráficos e as tabelas, eu considerei metade, porque tem que comentar os resultados. Nem que seja um comentário curto e simples, né? Mas que seja um comentário sobre tudo que você botou. Se você colocou 10 gráficos, você tem que comentar os 10 gráficos. De certa forma, você não pode deixar a resposta para que eu adivinhe o que se passou na sua cabeça quando você decidiu mostrar aquele gráfico ou aquela tabela. Então, eu considerei metade. E aqueles que consideraram, que comentaram o que postaram, né, na resolução, eu considerei a questão completa, certo? Então, essa questão é uma questão de modelagem de regressão linear múltipla. No caso aqui são 2 regressores, né, e envolve uma aplicação, certo? Onde o interesse em pesquisa é predizer o tempo, uma unidade de tempo, né, para serviços de rotina, né, que isso, segundo o pesquisador, estaria atrelado, associado à quantidade de bebida estocada, que ele chamou de X1, e a distância uma distância percorrida pelo profissional responsável pelo serviço. E aí, a primeira coisa que se faz é estime o modelo de regressão, assumindo erros normais, avalie a significância estatística das estimativas obtidas, avalie a qualidade do ajuste e interprete os resultados extraídos pelo modelo. Então, vamos tentar responder primeiro essa pergunta. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi importar os dados, né? Então, aqui, coloquei no data, aqui o frame, né, de dados, e fiz o ajuste de modelo linear. Então, o Y, tio, X1, X2, né, tirando do data, né? Então, fiz o ajuste do modelo aqui e dou um sumário, né? Vou fazer o sumário das estatísticas, vai ter todas as estimativas de mínimos quadrados. Então, intercepto a estimativa associada ao beta 1, aliás, o beta 2, né? Começando beta 1, beta 2, beta 3. Então, a estimativa do beta associada ao X1 e o beta associado ao X2, os respectivos erros padrões dessas estimativas, os valores das estatísticas T, né, calculadas sob a hipótese nula de que esses parâmetros são zeros, são nulos, e o valor do p-valor dos testes, né, que aqui resume, você pode usar, você pode decidir usando o quantio crítico da T, simplesmente pegando a estimativa dividida pelo erro padrão e comparando com o quantio da T. Outra forma de fazer o teste T bicaudal é olhar simplesmente o p-valor que é lançado aqui. Esse p-valor ele tem que ser menor do que o seu nível de significância para poder você rejeitar a hipótese nula, né? Então, nesse caso aqui, essas estrelinhas aqui significam que as estimativas são significativas, e aí, nesse caso, é importante dizer que quem é significativa é a estimativa, né? Ou seja, a estimativa do beta associada ao intercepto é significativa. O qual grau de nível de significância? A 5%. Né? A 5%, a 10% seria significativo. Essa daqui, associada ao X1, estaria significativa até para valores bem baixos, abaixo de 1%, por exemplo, 0,1% também. E o X2 a mesma coisa, né? Então, aqui eu tenho um resumo, né, das estimativas de mínimos quadrados, os valores, referências aqui dos resíduos, né, ou seja, o mínimo, o menor resíduo, menos 5,8, a mediana, o resíduo mediano, né, está em 0,62, o máximo resíduo 7,51, o primeiro quartil, que separa aí 25% à esquerda e 75% à direita,
menos 0,73, e o terceiro quartil, que separa aí 25% à direita e 75% à esquerda, 1,08. Né? Então, aqui é só as estatísticas descritivas dos resíduos. Né? O modelo aqui é a chamada do modelo, as estimativas de mínimos quadrados com os respectivos erros padrões e os valores das estatísticas T calculadas sobre a hipótese nula e os p-valores dos testes. Aqui embaixo eu tenho o erro padrão residual, que é a raiz quadrada do sigma chapéu, né, que é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos resíduos. Vou botar aqui a fórmula. É a raiz quadrada do SSE, a soma dos quadrados dos resíduos. Vou colocar aqui. Soma dos quadrados de resíduos dividido, né, por N, o tamanho da amostra, N menos o número de parâmetros. Então, isso aqui eu tiro a raiz quadrada dessa quantidade e vou chegar no valor 3,2, que é o erro padrão residual. A raiz quadrada do sigma chapéu ao quadrado. Esses resíduos, eles têm distribuição T-student com 22 graus de liberdade. 22 graus de liberdade vai ser o tamanho da amostra menos o número de parâmetros, né, que são 3. Então, 25 menos 22, 25 menos 3 dá 22. O R quadrado, o coeficiente de determinação, 95%. Um cuidado aqui que algumas pessoas não perceberam, mas o R2 ajustado não é uma proporção. Quanto maior, melhor, e pode inclusive ser negativo. Pode acontecer de ele dar um número negativo. Então, não é para ser interpretado como uma proporção. O valor da estatística F, para fazer um teste conjunto sobre os regressores, ou seja, nesse caso aqui, eu tenho 2 regressores, eu testaria se simultaneamente o beta 1, o beta associado ao x1 e o beta associado ao x2 seriam iguais a 0, contra algum deles ser diferente de 0. O valor da estatística F sobre a hipótese nula, a estatística F tem Kt menos K grau de liberdade, né? Onde K é o número de parâmetros, aliás, K é o número de regressores, né? Aqui nesse caso, né? E o p-valor do teste F também, indicando aqui que a regressão conjunta seria significativa, né? Ou seja, eu rejeitaria a hipótese nula de que ambos esses parâmetros seriam nulos, né? Então, o modelo faria sentido como um todo individualmente, ou seja, esse modelinho está bem assim sinalizado de que está, vamos dizer assim, estaria bem ajustado do ponto de vista desse diagnóstico através desses testes, certo? Aqui a gente não está fazendo nenhuma análise de diagnóstico do ponto de vista de pontos influentes, eu não pedi para vocês fazerem isso, certo? E aí vem a estimativa do modelo, né, que foi pedido. Então, foi feita a estimativa, né, avaliei a significância estatística das estimativas, né, tudo isso eu já comentei aqui. Avaliar a qualidade do ajuste, a gente pode usar aqui o R2 ajustado, né, nesse caso aqui sinalizou, né, um valor alto, né, e também a questão da rejeição das hipóteses nulas, né? Ou seja, teste F indicando rejeição de H0, testes T também, ou seja, avaliei a qualidade do ajuste de forma mais simples, mas avaliei, né? E agora vem a interpretação dos resultados do modelo, né? Algumas coisas eu já mostrei aqui no que diz respeito a alguns valores encontrados, né? Que são a estimativa do desvio padrão, do erro padrão residual, os graus de liberdade, o R múltiplo, o R ajustado, o R2 ajustado, os graus de liberdade da F, o teste F, o p-valor, e também é importante saber interpretar, né, esses coeficientes, esses valores que são encontrados
Então, por exemplo, aqui, o intercepto, a gente zera as covariáveis, né? Ou seja, ao valor nulo das covariáveis, estima-se uma resposta próxima de 2,45. E aí a gente tem que olhar o que é a variável resposta. Essa variável resposta é uma variável em unidade de tempo, né? Ou seja, em unidade de tempo. Ou seja, se eu não tiver bebida estocada, nem trabalho desse profissional para percorrer, de toda forma, eu vou ter, em média, aí, um tempo, né? Um tempo requerido de cerca de, deixa eu ver aqui o intercepto, 2,45 unidades de tempo. Como não foi especificado aqui qual é a unidade, né? Eu coloco de forma geral. Então, 2,45 unidades de tempo a zero, zerando a quantidade de bebida estocada e zerando também a distância percorrida pelo responsável pelos serviços. E aí, para a segunda interpretação, ou seja, eu vou analisar aqui a sensibilidade, né, de um aumento unitário, né, nessa covariável x1, dado que a outra covariável vai se manter constante, ou seja, ceteris paribus, ou seja, mantendo-se constante a covariável x2 a um determinado nível de x2. Então, o x1 é o número de a quantidade de bebida estocada, né? Ou seja, o aumento unitário no estoque, ou seja, o aumento unitário no estoque. E aí eu não sei se essa unidade é unidade de 1.000, unidade de, enfim, uma unidade, um aumento unitário, né, nesse estoque vai gerar aí um impacto de 1,62, né, unidades de tempo, né, sobre essa questão do tempo para os serviços, ou seja, um aumento unitário na covariável x1, que é a quantidade estocada, vai gerar esse impacto de 1,62 unidades de tempo na variável y, no caso aqui, que é a unidade de tempo requerida, certo? E no caso do x2, o impacto é bem menor, praticamente nulo, mais significativo. Então, o aumento unitário, né, nessa distância percorrida, essa distância em unidades de medida, né, unidade padrão de medida, isso impacta em 0,01, 0,014 unidades de tempo de tempo no requerido para os serviços. Então, essas são as interpretações das estimativas, né? Então, eu interpretei os resultados do modelo, beleza? Então, tudo que se colocou no PDF ou no arquivo Word teria que ser explicado, tá certo? Aí, por fim, plot o gráfico dos resíduos contra os valores ajustados. E aí eu posso colocar aqui esse plot. Resíduos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Model. E aqui eu já tenho os fitted values. Já tenho aqui esse gráfico dos resíduos sobre os valores ajustados. E aí esse gráfico de resíduos sobre os valores ajustados, a gente pode visualizar aqui. Isso é mais visual, certo? Não dá para a gente tirar nenhuma conclusão muito fechada sobre esse padrão aí heterocedástico, né? Mas uma possível mudança, né, na variabilidade, né, dessa variável de erro, né? Então aqui, por exemplo, eu poderia pensar aqui numa curva normal, uma curva gaussiana aqui, que vai ter
um padrão de dispersão. Aqui esse padrão de dispersão ele aumenta, aqui ele diminui, né? Lá aqui ele aumenta, ou seja, é variável o padrão de dispersão. Então seria um indício gráfico aí de heterocedaticidade, tá certo? Mas a gente precisaria fazer um diagnóstico mais completo através de testes, ou até mesmo buscar por um tamanho amostral maior, para que se tenha um resultado mais consistente, assim, uma interpretação mais consistente, certo? Enfim, então, essa questão era para vocês terem feito isso, né? A conclusão seria sobre a heterogeneidade, né, dos resíduos, da dispersão dos resíduos, e aí estaria entendido isso aqui como um padrão heterocedástico. Ok? Então, eu vou abrir aqui o espaço para vocês perguntarem. Perguntas? Professor, Opa, pode falar. quando a gente calcula os coeficientes, como é que a gente coloca ele na equação? O beta 1, Ah, x1, tá. beta 2, x2, Então, mais no o caso, erro, né? nesse caso aqui, deixa eu mostrar aqui. Ó, eu vou. Você decora. Deixa eu colocar essa imagem para lá, porque aí eu vou conseguir mostrar a tela e mostrar a equação aqui para vocês. Veja só. A equação aqui é y igual a 2,45 mais 1,62x1 mais o 0,014x2. E se eu colocar um chapéu, aí eu não preciso colocar o erro, né? Entendeu? Na verdade é o seguinte, a equação como um todo, né, seria y igual a um certo beta 1 mais um beta 2x1 mais um beta 3x2 mais o erro, tá certo? Eu posso indexar aqui as observações, tá ok? Mas o que você tem aí no modelo é a predição, né, desses valores. Então aí você usa na verdade isso aqui é A gente não está a vendo, não. equação. Estão vendo não? Não, está vendo não. Eita, desculpa. Ela só puxou para lá. Aqui, Pronto, agora aqui sim, agora. agora sim, certo. É que eu abri a tela errada aqui, foi mal. Então, ó, você está vendo aí que a reta de regressão, a teórica é essa aqui. O que eu tenho na prática é isso aqui, né? E aí eu peguei os coeficientes e coloquei. E aí, se eu quiser fazer qualquer predição, é só substituir os valores de x, desse x1, desse x2, eu consigo obter. E aí, até dentro da amostra, eu posso fazer esses valores preditos para algum valor dentro da amostra. Então, por exemplo, dentro da amostra, eu poderia, aqui, ó, dentro da amostra, deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar aqui, ó, dentro da amostra eu tenho um par aqui, por exemplo, 7,560. Então, se eu pegar aqui, botar 7 e botar 560, quanto que vai dar isso? Deve dar aquele valor lá, né? Não, não vai dar. Não vai dar aquele valor, porque tem o erro de previsão, né? O erro de predição. Entendeu? Então, se você pegar lá, vamos somar aqui, deixa eu. Peraí, rapidinho, vamos botar aqui. O valor vai ser. É porque eu tenho que decorar as constantes aqui, mas peraí, vamos lá. E na verdade Devia dar próximo de 16,68, né? era interessante, né? Mas vamos ver. Mas deve não dar Qual, por causa do erro, por causa do erro, tá certo. a constante aqui vai ser o quê? 2,45. Então, 2,45 mais aí 1,62 vezes 7 mais 0,014. Vou
deixar 0014 mesmo, vezes, acho que é quanto aqui? 560. 560. Então, esse valor aqui seria a predição, né? Para esse 16, né? Deu 21,63. É por isso que a gente faz. Se eu fizer aqui, por exemplo, plot model test. Aqui. Ele mostrou outros gráficos aqui, eu queria ver só. Então vamos fazer o seguinte. Plot. Entendi aqui. Eu vou pegar o Y, data, dólar Y, contra o model test, dólar, os valores ajustados, né? Esse plot aqui, eu posso colocar uma beeline. Deixa eu ver. A igual a 0. Bom, aqui eu vou colocar a reta identidade, né? Então, veja, o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei os pontos, né? A observar o valor real, né? Que é o Y, e o valor ajustado, que é aquele predito. Era para essas coisas andarem na linha diagonal, né? Essa reta aqui é a reta Y igual a X, certo? Mas não anda, não é exatamente. Mas o ideal é que ele arrodeie, né? E aí, como você observa, tem observações aqui que estão mais agrupadas, tem uma mais isolada, então provavelmente tem ponto de alavanca aqui, certo? Enfim. Então aqui seria uma forma de você tentar enxergar que não vai dar exatamente o Y, né? Mas tem uma parcela de erro aqui, né? Certo? Tranquilo? Tranquilo. Eu fiquei com dúvida na hora de colocar a equação, o erro, né? Qual erro ia pegar? Se era o erro padrão, se era o erro... Não. Porque você bota o Y no chapéu, né? Então você não precisa colocar o erro. Aí Tá eu entendendo? fiquei numa dúvida danada de colocar. Mas enfim, isso aí por de menos, assim, sabe? Mas era importante que se comentasse a questão na resolução, entendeu? Não é coisa muito complicada, não. Mas muita gente entregou as respostas sem nenhum comentário. Aí, infelizmente, eu não pude considerar a questão toda. Perguntas? Tudo certo? É Fábio, né, que perguntou? Não, foi Gutenberg. Opa, Gutenberg. Tudo certo aí? Entendido aí direitinho? Entendido. Eu faço algumas coisas desse tipo aí em física, né? Quando a gente faz experimento, a gente faz essas coisas, né? Não tão preciso quanto está aí, né? Mas a gente faz algo parecido com isso também. Mas isso aí, regressão É muito usado em física. é uma teoria muito aplicada, né? É. Tudo de modelagem envolve sempre um pouquinho de regressão, né? Mas eu acho que o que a gente está vendo aqui é uma coisa bem básica e que, se vocês quiserem desbravar mais conhecimento sobre isso, tem que realmente pegar os livros, os artigos e estudar com mais detalhe, né? Isso aqui é uma coisa muito básica. Detalhe, isso é básico, entendeu? É importante destacar isso aqui para vocês. Tá certo? Tranquilo. Perguntas? Eu vou encerrar aqui a gravação, que aí a gente pode conversar sobre outras coisas aqui. Então, estou encerrando